Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre e Senhor Jesus, é com a certeza da Tua assistência que iniciamos Sementeira Cristã, propondo manter com os nossos irmãos e companheiros de jornada evolutiva a nossa fraternal conversa desta manhã. Faze, Mestre amigo, que a serenidade e a harmonia de Tuas bênçãos se derramem sobre todos que Te fazem paradigma, na sombra e na luz, mas também àqueles que ainda não fazem dos Teus ensinamentos o sublime ideal do Espírito imortal. Que o entendimento e a fraternidade presidam as relações na família e na sociedade planetária, substituindo valores equivocados que ainda infelicitam os homens pelos eternos valores do Teu Evangelho de luz e de paz. Muito bom dia, ouvintes. Muito bom dia para você, Nara Carlone. Bom dia, Eurípides Mendonça. E para você, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Que nos garante o apoio nos serviços de áudio e sonoplastia. Agora, os espíritos superiores respondem. Eis o que responderam na questão número 761 de O Livro dos Espíritos, a pergunta. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Como esse direito é de todos, essa lei divina não está sendo desrespeitada quando a sociedade mata um ser humano que condena como perigoso? A resposta, sim, enfaticamente, não é, ouvintes? Porque há outros meios de se prevenir do perigo sem matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Quanto ao atendimento à pergunta dos ouvintes, Sementeira Cristã atende hoje a pergunta da nossa prezada ouvinte Meire, do Jardim Francano. A Meire perguntou à equipe do Idefran: por que o Espiritismo faz restrições à cremação de corpos que já morreram e tudo acabou? Vamos saber isso, minha cara Meire, no final deste programa. Eurípides, hoje é data consagrada à Proclamação da República, que ocorreu no dia 15 de novembro de 1889, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império. Num dia deste, celebra-se este acontecimento marcante, por isso é feriado em todo o território nacional. Mas o nosso programa de cunho científico, filosófico e religioso não se ocupa de assuntos políticos, ideológicos, cabendo-nos, contudo, suscitar a importância de uma nação, como a nossa, por constituir-se de um povo que possa viver em harmonia, a partir do respeito às leis civis, mas, sobretudo, às leis morais. Mas, Nara, infelizmente, é dessa conduta que estamos à míngua, vendo, muitas vezes, triunfar a vantagem ilícita e imoral, conquanto tenhamos, por outro lado, visto nos últimos tempos, juízes comprometidos com a verdadeira justiça, exercendo legitimamente
a autoridade corretiva de que estão revestidos. Um povo como o nosso, bem que poderia viver perfeitamente em segurança, feliz, tranquilo, em paz e harmonia, desde que as leis civis e principalmente as leis morais fossem respeitadas. É preciso que nos lembremos de que quem faz a própria felicidade ou a felicidade de um povo é cada um de nós. É a postura moral com que deveria estar comprometido cada indivíduo que compõe uma comunidade, um povo, uma nação. O Espiritismo diz que quando se trata de pessoas elevadas no sentimento e na moralidade, ama sempre o lugar onde vive em comum com os semelhantes. E isso tem razão de ser, porque a subsistência de uma pessoa depende invariavelmente daqueles que o cercam. Se de um lado ele precisa de trabalhar para viver, de outro lado há sempre um empresário que precisa dele para o trabalho. Acresce-se a isso a troca de saber, de experiência, que nos fazem evoluir. É verdade, Nara. Em O Livro dos Espíritos, na questão 317, vemos que, para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Mas enquanto estamos atrasados, podemos fazer da nossa pátria o universo, desde que aprendamos a exercer vivência interativa e harmônica entre todos. Allan Kardec, comentando esta questão, falando da condição do indivíduo depois de desencarnado, porque aí é que ele tem uma visão mais nítida de tudo, que a situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito em razão do grau do seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada não fazem sobre a terra, geralmente, senão paradas de curta duração. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas às quais os homens ligam a maior importância são tão pueris aos seus olhos que eles aí encontram poucos atrativos, a menos que sejam chamados com o objetivo de concorrer para o progresso da humanidade. O tema central de hoje cede lugar para o nosso momento musical para reflexão. Autoria de Osni Renato de Melo, nas vozes de Ana Lívia e Everton, Quanto Tempo? Esperar para ver tua face de amor, para sentir de onde vem teu amor, para entender que tu és o amor. Quanto tempo, Senhor, quanto tempo, Senhor, quantos corpos terei que vestir, quantos nomes terei que assinar, quantas vezes me farás criança, pra entender que tu és o amor. Eu não posso dizer, pois que vai depender de você.
caminho eu te dei pra seguir, mas você só se faz repetir. Quanto tempo, quanto tempo. Já te dei o meu sopro de luz, já te dei o amor de Jesus. Só te falta tomar tua cruz. Só assim vais dizer quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a renascer sem perguntar quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a amar, pois sei que sou teu rebento. Senhor, quanto tempo terei que esperar para ver tua face de amor, pra sentir de onde vem teu amor, pra entender que tu és o amor. Quanto tempo, Senhor, quanto tempo. Devemos ter em conta que a dura realidade espiritual daqueles que só pensam em levar vantagem enquanto estão no corpo físico só recomenda conduta honesta e voltada para o bem. Eis aí a advertência de Jesus, no a cada um segundo as suas obras. Consideremos também que, conforme nos ensina a questão 519 da mesma obra, que as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores, mas a questão seguinte nos chama a atenção para uma realidade que não podemos desprezar. Diz os instrutores espirituais Allan Kardec que a categoria e o caráter de moralidade dos espíritos que acodem um indivíduo ou uma comunidade jamais serão diferentes do nível de moralidade do indivíduo ou da comunidade que protegem, ou aos quais se acham ligados por afinidade de propósitos. Então, uma pessoa boa ou uma comunidade de moral elevada tem a participação nas suas atividades de espíritos bons? E as pessoas ruins ou a comunidade ruim têm a participação, a parceria de espíritos maus? E não poderia ser diferente, Nara, porque os princípios que regem os fenômenos das comunicações radiofônicas, televisivas e telefônicas são os mesmos princípios das leis físicas que regem os fenômenos das comunicações entre homens e espíritos. E vamos lembrar aqui, Eurípides, que um indivíduo, assim como uma sociedade, uma nação, e principalmente se nos lembrarmos que o nosso planeta passa por um processo de transição moral, se levasse em conta que a natureza da influência espiritual que recebe dos espíritos está na razão direta do caráter moral de sua conduta. Quer dizer, a influência espiritual é boa ou má e deveria preocupar-se com uma postura que lhe garantisse não só ser bem protegido e orientado enquanto vive, como também não ter que sofrer depois de transferido para o mundo espiritual. Então, Nara, fica claro que cada homem, tendo seus espíritos simpáticos, isso resulta que nas coletividades a generalidade dos espíritos simpáticos está em relação com a generalidade dos indivíduos. Que os espíritos estranhos para si são atraídos pela identidade dos gostos e dos pensamentos. Em uma palavra, que esses agregados, assim como os indivíduos, são mais ou menos bem rodeados, assistidos e influenciados segundo a natureza dos pensamentos e ações da multidão.
É exatamente isso que Kardec diz no seu comentário à questão 521 de O Livro dos Espíritos. Diz que, entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante, as leis, sobretudo porque o caráter de uma nação se reflete em suas leis. Vejo aqui que ele diz ainda que os homens que fazem reinar a justiça entre si combatem a influência dos maus espíritos. Em toda parte onde as leis consagram as coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos estão em minoria, e a massa dos maus que afluem entretém a nação em suas ideias e paralisa as boas influências parciais perdidas na multidão, como uma espiga isolada no meio das sarças. Estudando os costumes dos povos ou de toda reunião de homens, é fácil de se fazer uma ideia da população oculta que se imiscui nos seus pensamentos e nas suas ações. Falando particularmente de nossa pátria, do nosso povo como comunidade, em face das outras comunidades que conosco mantêm relações, mas aqui para nós, entre o próprio povo brasileiro, vemo-nos obrigados a abordar com seriedade o ascendente espiritual nos acontecimentos que marcam a nossa história. São aspectos que dizem respeito à psicosfera prevalente entre o nosso povo, os quais nem sempre nos fazem infelizes. Aliás, na verdade, nós é que não nos fazemos felizes, porque somos o sujeito absoluto da ação. Somos nós que decidimos o que devemos e o que não devemos fazer. E quando usamos o pronome nós, é porque a psicosfera de um povo nada mais é do que as implicações do que pensam os indivíduos de forma prevalente. E vemos hoje que grande parcela do povo de que fazemos parte elege os interesses imediatos a qualquer custo. Prevalece de cargos para obtenção de vantagens ilícitas, enriquecem com dinheiro público, simplesmente desprezando todo e qualquer princípio do Evangelho, contraindo, melhor dizendo, grave compromisso para depois. Contudo, o nosso país, entre outros, onde reina a desarmonia constante, grave desentendimento entre seus habitantes, o Brasil ainda é um paraíso. O escritor Duílio Lena Berni, na sua obra Brasil Mais Além, primeiro considera que nessa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. O material a empregar nesse serviço não vem das fontes de produção originariamente terrena, e sim do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. Nova interrupção na apresentação do tema central de hoje. Ouviremos a seguir o nosso momento musical mediúnico. Autoria do Espírito de Noel Rosa, psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de José Pedro, comentário. Queria que vocês hoje cantassem novas canções que falassem do amor e da alegria, do amor que dá vida ao coração, da alegria da canção que faz da noite um novo dia. Que vissem quantos pães distribuídos e que foram divididos após a multiplicação. E ver que do estudo fez-se o amor, o resultado é curador na mais bela operação.
Queria que vocês vissem o irmão que aqui vem em aflição, pedindo amparo e carinho. E como vocês só com vibração dão a este coração nova luz em seu caminho. Queria que vocês pudessem ver a transformação de um ser. Ah, meu Deus, como eu queria. Queria dizer pra vocês cantando como vai se transformando a minha alma dia a dia. Desta alma que aprendeu com vocês a ser alguém outra vez, sabendo a que se destina. Saudemos nosso mestre de Leão e a terceira revelação, que é hoje a nossa doutrina. Queria que vocês pudessem ver a transformação de um ser. Ah, meu Deus, como eu queria. Queria dizer pra vocês cantando como vai se transformando a minha alma dia a dia. Brasileiros, ensarilhes ou repouse as armas para sempre. Consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela ordem e traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua grandeza. Consideremos, acima de tudo, que todas as suas realizações hão de merecer a luminosa sanção de Jesus antes de se fixarem nos bastidores do poder transitório e precário dos homens. Nos dias de provação, como nas horas de venturas, estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz indestrutível, dentro da qual deveremos esperar as claridades do futuro. E elegendo uma pátria sagrada pelas bênçãos cristãs, diz aquele autor, que não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, e se marchar sempre com a educação e com a fé realizadoras ao encontro do Brasil, na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível. E eis o que mais diz Humberto de Campos em referências de exaltação a que denomina Pátria do Evangelho. Nosso objetivo, trazendo alguns apontamentos à história espiritual do Brasil, foi tão somente encarecer a excelência da sua missão no planeta, demonstrando simultaneamente que cada nação, como cada indivíduo, tem sua tarefa a desempenhar no concerto dos povos. Todas elas têm seus ascendentes no mundo invisível, de onde recebem a seiva espiritual necessária à sua formação e conservação. E um dos fins principais do nosso esforço foi examinar, aos olhos de todos, a necessidade da educação pessoal e coletiva no desdobramento de todos os trabalhos do país. Sob o ângulo da sociologia, o Espírito Emmanuel registra em O Consolador, psicografia de Chico Xavier, que a luz espiritual dará aos homens um conceito novo de pátria, de povo, de maneira a proscrever-se a violência. Quando isso se verificar, o homem aprenderá a valorizar o berço em que renasceu, pelo trabalho e pelo amor, destruindo-se concomitantemente as fronteiras materiais e dando lugar à era nova da grande família humana, em que raças serão substituídas pela fraternidade entre irmãos. Na questão seguinte da mesma obra, Emmanuel diz que a desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate.
E diz também que, nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Cessada a causa patogênica, com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. A concepção igualitária absoluta é um erro grave dos sociólogos, em qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará das espetaculosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem sua posição definida pelo próprio esforço. Nessa questão, existe uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus, que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. Esses direitos são os da conquista da sabedoria e do amor, através da vida, pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. Eis porque cada criatura terá o seu mapa de méritos nas sendas evolutivas, constituindo essa situação nas lutas planetárias. Uma grandiosa escala progressiva em matéria de relacionamentos e sentimentos, em que se elevará naturalmente todo aquele que mobilizar as possibilidades concedidas à sua existência para o trabalho edificante da iluminação de si mesmo nas sagradas expressões do esforço individual. Uma expressão do Espírito Emmanuel a que devemos atenção. Ele afirma que todos os absurdos das teorias sociais decorrem da ignorância dos homens relativamente à necessidade de sua cristianização. Conhecemos daqui, quer dizer, do mundo espiritual, segundo ele, os maus dirigentes e os maus dirigidos. Não como homens ricos e pobres, mas como avarentos e revoltados. Nessas duas expressões, as criaturas operaram o desequilíbrio de todos os mecanismos do trabalho natural e sagrados. A verdade é que todos os homens são proletários da evolução, e cada esforço de boa realização na Terra é digno do espírito encarnado. Cada máquina exige uma direção especial, e o mecanismo do mundo requer o infinito de aptidões e de conhecimentos. Sem a harmonia de cada peça na posição em que se encontra, toda produção é contraproducente e toda boa tarefa é impossível. Todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus, e cada qual deve aproveitar com êxito os talentos recebidos, porquanto, sem exceção de um só, prestarão um dia, além túmulo, contas de seus esforços. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação
Localização Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16-3723-2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita, fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Que os trabalhadores da direção saibam amar, e o que os da realização nunca odeiem. Essa é a verdade pela qual compreendemos que todos os problemas do trabalho na Terra representam uma equação moral evangélica. Mas, Nara, não dispomos de alguma observação do Espírito Emmanuel ou de qualquer outro iluminário espiritual sobre a tão grave conduta dos governantes e políticos que prevalecem do seu cargo para levar vantagem, muitos se enriquecendo à custa do dinheiro público? Temos uma resposta de Emmanuel no seu livro Consolador, questão 65, da qual já falamos, mas nunca é demais repetir. Ele é incisivo ao dizer que a responsabilidade de um cargo público, pelas suas características morais, é sempre mais importante que a concedida por Deus sobre um patrimônio material. Daí a verdade que na vida espiritual o depositário do bem público responderá sempre pelas ordens expedidas pela sua autoridade nas tarefas da terra. Mas, meus ouvintes, na hora atual da humanidade terrestre, em que todas as conquistas da civilização se subvertem nos extremismos, o Espiritismo é o grande iniciador da moralização, especialmente na sociologia, por significar o Evangelho redivivo que as religiões liberalistas ou literalistas tentaram inumar nos interesses econômicos e na convenção exterior de seus prosélitos. Restaurando os ensinos de Jesus para o homem e esclarecendo que os valores legítimos da criatura são os que procedem da consciência e do coração, a doutrina consoladora dos Espíritos reafirma a verdade de que a cada homem será dado de acordo com seus méritos, no esforço individual, dentro da aplicação da lei do trabalho e do bem, e não nos esqueçamos, segundo a lei de causa e efeito. Por esta razão, representa ele o melhor antídoto dos venenos sociais, atualmente espalhados no mundo pelas filosofias políticas do absurdo e da ambição desmedida, restabelecendo a verdade e a concórdia para os corações. Há uma pergunta no livro Consolador, a que o Espírito Emmanuel responde: o sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime, em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Essa é a razão por que não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. E quando convocado a tais situações pela força das circunstâncias, o indivíduo deve aceitá-las, não como galardão para a doutrina que professa, mas como provação imperiosa e árdua, onde todo êxito é sempre difícil. O espiritista sincero deve compreender que a iluminação de um mundo salienta-se pela aplicação do Evangelho.
junto das almas encarnadas na Terra, e é a mais importante de todas, visto constituir uma realização definitiva e real. A missão da doutrina espírita é consolar e instruir em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Então é hora de procurarmos entender como conceituar o estado de espírito do homem moderno, que tanto se preocupa com o estar bem na vida, ganhar bem e enriquecer-se. E é também em Emmanuel que encontramos a seguinte explicação. Esse propósito do homem viciado dos tempos atuais constitui forte expressão de ignorância dos valores espirituais na Terra, onde se verifica a inversão de quase todas as conquistas morais. Diz ele que é esse excesso de inquietação, no mais desenfreado egoísmo, que provocou a crise moral do mundo, em cujos espetáculos sinistros podemos reconhecer que o homem físico necessita de mais verdade que dinheiro, de mais luz que de pão. Com este prefixo musical, Sementeira Cristã apresenta Em Nossa Dimensão, trazendo notícias, informações e divulgação de eventos e promoções de interesse das instituições espíritas de Franca e região. As entidades não espíritas também podem utilizar deste espaço para fazer divulgação de informações e campanhas, desde que pautem suas atividades exclusivamente no Evangelho de Jesus. Feira da Fraternidade. Hoje, último dia da feira, onde várias entidades assistenciais vendem seus trabalhos com a finalidade de angariar recursos para sua manutenção. Ela se realiza no Parque Fernando Costa. Compareçam. Do Centro Espírita Esperança e Fé, mais conhecido como a Nova Era, divulgamos o seu ciclo de palestras deste mês de novembro. Hoje, esse ciclo de palestras sempre acontece aos domingos. Hoje, o tema Uma Realidade Terrestre estará a cargo da Mocidade Espírita daquela casa, Mocidade Espírita de Franca. Lembrando que o horário será 19 horas. No dia 22, o tema será Mundo de Expiação e Provas. O orador ainda não foi definido. No último domingo do mês, dia 29, o tema será Céu e Inferno, a cargo do José Patrocínio. Centro Espírita Esperança e Fé, todos sabem, mas repetimos, fica à Rua Campos Sales, 1995, Centro Franca. Dia 26, Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior... nós estamos também divulgando a Semana Alberto Ferrante. Vamos começar pelo dia correto. Okay. De 23 a 27 deste mês. A abertura será dia 23 com o Dr. Moacir Ramondini Filho, com o tema Por que adoecemos? No dia 24, Dr. Pedro Paulo Curi, com o tema Cirurgia Espiritual. Dia 25, Dr. Alberto Ferrante Neto, com o tema Desperta. E, agora sim, no dia 26, Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior, com o tema Justiça Humana e Justiça Divina. Dia 27, Antônio Aurélio Betarello, com o tema Obras Básicas. O horário é sempre às 20 horas, com exceção no dia 27, que será às 18 horas. O local: Culto de Assistência Espírita Alberto Ferrante, Rua João Lamarca, Martos, 2601, Jardim Centenário.
Que todos mantenhamos em destaque nas nossas agendas o 7º Bazar de Natal, que acode à manutenção das atividades assistenciais do Centro Espírita Cristo Consolador de Patrocínio Paulista. Antecipamos a impressão que se pode ter dos produtos que já estão prontos, graças à operosa equipe que se dedica à produção de artigos de Natal, cama, mesa, banho, enfeites, decoração. O 7º Bazar de Natal será nas dependências do Idefran e só acontecerá nos dias 12 e 13 de dezembro. Mas fica aí já o registro. Agora ouçam sobre brindes de Natal. Se você é associado do Clube do Livro Espírita do Idefran, pode adquirir ótimos livros por preços especiais. Faça deles o melhor presente aos seus queridos e amigos. E saibam que os livros Sempre Melhor, de José Carlos de Luca, e Dia a Dia com Chico e Emanuel custam apenas R$ 8,00. Fácil e barato presentear no Natal. E saiba mais, os associados do Clube do Livro Espírita do Idefran podem também adquirir agendas especiais para 2016 a preço de clube, sabendo que elas também são ótimos presentes de Natal. São agendas de ótima apresentação em brochura e encadernadas. Aplique bem o que existe em você. Participe, faça e ensine a fazer o Evangelho no lar. São apenas 15 ou 20 minutinhos num determinado dia da semana e determinada hora, que iluminarão a sua família e até a sua vizinhança. A Associação Médico Espírita de Franca, AME Franca, convida todos os ouvintes a estarem presentes às palestras que serão proferidas no dia 18 próximo no Hospital Allan Kardec, Rua José Marques Garcia, 675, sobre o tema A Cura pelo Perdão. Esta palestra ficará a cargo do Dr. Marcelo Moricochi. E no dia 16 de dezembro, sobre o tema A Desobsessão, associada aos tratamentos médicos. A desobsessão associada aos tratamentos médicos, a cargo da doutora Thaisa Mourão Vasconcelos, no mesmo local. Ambas as palestras serão às 20 horas. A Vilma e a Vera da Instituição Espírita Casa do Caminho nos pede divulgar que aquela casa continua promovendo o tradicional bazar de artesanato, enfeites, roupas seminovas, calçados novos e seminovos e outros artigos de interesse das pessoas e famílias. O bazar é realizado todos os sábados na sede da Instituição Espírita Casa do Caminho, Rua Francisco Delia, 3533, Parque São Jorge. O Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, pelo seu coordenador Francisco Bárbara, convida os interessados no estudo das obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, informando que há projeções de slides cujas imagens foram adquiridas juntamente com as obras do projeto Imagem do confrade Américo Sucena. As reuniões acontecem uma vez ao mês, sempre no segundo sábado, das 17h30 às 19h, na Casa da Sopa Augusto Figueiredo, Rua Araras, 171, Jardim Primavera. Agora os ouvintes terão claramente vivos. Hoje é o espírito da jovem Lúcia, que, utilizando-se da psicografia de Chico Xavier, escreveu muito especialmente a sua querida mãezinha, relatando a circunstância de sua infeliz maneira de, pelas vias do suicídio, transferir-se para o mundo espiritual. Falando também das emoções e impressões que a nova realidade a leva a vivenciar, por força das leis divinas. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querida mamãe, estou aqui pedindo o seu perdão e a sua bênção. Mais de um ano passou, mas a minha saudade e o meu sofrimento ainda não passaram. Não chore mais, mãezinha.
Sei que a minha ingratidão foi grande demais. Compreendi tudo, mas era tarde. Creia que amanheci naquela terça-feira, 4 de maio, pensando em descobrir como iria encontrar um presente para o seu carinho no Dia das Mães. Pensava nas aulas, em minha professora Juversídia, e procurava concentrar-me nos livros para estudar. Entretanto, quando vi o veneno, uma força estranha me tomou o pensamento. Avancei para o suicídio quase sem conhecimento, embora muitas vezes não ocultasse o desejo de morrer. Tudo sem motivo, sem base. A senhora me deu tudo: amor, segurança, tranquilidade, proteção. Não julgue que me faltasse isso ou aquilo. O que eu sentia era uma tristeza que só aqui, no plano espiritual, vinha a entender. O assunto é tão longo e o tempo é tão curto. Se pudesse, desejava formar as minhas letras com lágrimas para que a senhora me perdoasse pelo arrependimento que trago. Não sei, mamãe, não sei ainda. A princípio, me vi numa nuvem, com a garganta em fogo e uma dor que não parecia ter fim. Talvez exagerasse as coisas que eu sentia. Talvez guardasse impressões da vida que eu não devia guardar. O que é mais doloroso é que provoquei a morte do corpo sem razão. Sofrimentos no mundo são problemas de todos, e por isso, quando me vi na sombra que me envolvia toda, vozes me perguntavam por quê fizera aquilo, se eu estava tão consciente de que a morte não mata ninguém. Chorei muito, mais do que choro hoje, até que me vi no regaço de uma senhora que me disse ser a vovó Ana. Ela me ensinou a orar de novo, porque a dor não me deixava trabalhar com a memória. Amparou-me e como que me limpou os olhos para que eu enxergasse a luz do dia. Então reconheci que as trevas estavam em mim e não fora de mim. Fui internada numa escola-hospital, onde muitas crianças estão sob vigilância daquele amigo que nos deu nome à casa de ensino, Jerônimo Carlos Prado. E com a bênção dos muitos amigos que encontrei aqui, vou melhorando. Faltava-me vir até o seu coração e rogar a sua tolerância de mãe. Venho pedir-lhe para que não deseje morrer. Viva, mamãe, e viva tranquila. As luzes da vida são lições. Creio saber que a senhora já sofreu muito. Sofra agora com a sua filha a pena de não ter sabido esperar. Para mim, a sua paz será a minha paz. Nós duas éramos as companheiras uma da outra. Sei que Teodoro, Divino, a Delícia e os outros corações queridos são todos seus filhos abençoados. Mas eu, mamãe, não sei porquê, fiquei aflita para que o tempo passasse e caí pela rebeldia. Não soube guardar a fé, mas a sua bondade fará o que não fiz. Terá a senhora paciência bastante para tudo tolerar e compreender. Agradeça suas preces e as orações das amiguinhas que não me esqueceram. Agradeça por mim a Santa Teresinha e a todas as irmãs o amparo que me enviaram e ainda me enviam. Por enquanto trago comigo a faculdade de ouvir todas as repreensões e queixas, perguntas e comentários em torno de mim. E particularmente ouço a senhora constantemente a falar que perdeu o gosto de continuar a viver. Ajude-me, não pense assim. Dê-me os seus pensamentos de paz e de alegria. Preciso de você, mamãe, como a senhora não pode imaginar. Aqui é um lugar que pode ser distante, mas há um processo de intercâmbio
pelo qual ainda estamos juntas. Ampare-me, amparando a senhora mesma. Os benfeitores daqui me aliviam e me abençoam, mas estou nas dificuldades que criei. Deus, porém, nos sustentará para que um dia eu possa ser útil ao seu carinho. Mamãe, receba o meu coração de filha faltosa e abençoe-me. Sua paciência e seu amor são bênçãos que chegam até aqui. Ore por sua filha e compadeça-se. Amanhã serei melhor. Até lá, preciso de você e de seu amparo, como o faminto sente necessidade de pão. Não posso escrever mais. Os amigos que me socorrem e guiam me dizem que é preciso terminar. Mãezinha, ame-me ainda. Sou mais necessitada agora do que antes. E guarde o coração de sua filha, faltosa e reconhecida, Lúcia. A doutrina espírita em Franca e em todo o Brasil conta com uma maneira fácil e barata de divulgar seus conceitos segundo a codificação de Allan Kardec. É que o IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, administra um dos clubes do livro espírita mais antigos do Brasil. O Clube do Livro Espírita, administrado pelo IDEFRAN, distribui mensalmente 4 opções em ciência, romance, filosofia, mensagens, autoajuda, a preço de clube. Você pode retirar seu livro obrigatório mensal ou os 4 livros distribuídos no mês na secretaria do IDEFRAN ou recebê-los no endereço que indicar mediante o acréscimo de uma taxa, desde que no perímetro de entrega de Franca. Se você mora em outra cidade, ligue área 16 37218282 ou envie um e-mail para idefran@idefran.com.br ou acesse o site www.idefran.com.br e saiba como fazer para receber seus livros em sua cidade. Clube do Livro Espírita do IDEFRAN, Rua Major Claudiano 2185, Centro, Franca, São Paulo. CHB Sistemas. Esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia cuidando dos sistemas de sua empresa. Endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Disque telefone área 16 3713-0200 ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com/CHB Sistemas ou ainda e-mail atendimento@chb.com.br. Agora no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Hoje, esta sessão responde a pergunta da nossa prezada ouvinte, Meire, do Jardim Francano. A Meire perguntou à equipe do IDEFRAN: por que o Espiritismo faz restrições à cremação do corpo que já morreu e tudo acabou? A resposta, minha cara Meire, vem em gravação pelo nosso companheiro Felipe Salomão. Respondendo à sua pergunta, nós queremos lhe dizer que o Espiritismo tem uma visão muito especial sobre a morte. Para nós, os espíritas, conforme nos ensina a doutrina, a morte é um momento de mudança de plano. Não há verdadeiramente morte no sentido de acabar-se. Quando a pessoa passa pelo acontecimento da morte, ela deixa de pertencer ao mundo espiritual e passa a pertencer ao mundo espiritual, como espírito. Portanto,
morre é o corpo. Esse volta à natureza de onde partiu. O espírito, no entanto, continua vivendo. Vai para o mundo espiritual preparar-se para novas empreitadas. É por isso que nós chamamos o acontecimento da passagem da vida material para a espiritual de desencarnação, que em última análise significa sair da carne. Portanto, o Espiritismo considera que o ser verdadeiro, o ser essencial, a essência mesma, é o espírito. E o espírito, para manifestar-se na Terra, com o corpo que lhe vai servir de instrumento, precisa ligar-se à matéria através de um outro corpo que se chama perispírito. Como a própria palavra está dizendo, peri quer dizer em torno do espírito. Esse perispírito é que dá sensibilidade ao espírito, porque ao reencarnar, o espírito que vai surgir na Terra absorve do fluido cósmico universal que envolve o planeta onde ele vai reencarnar a quantidade de fluido necessário para vitalizar a matéria. A esse corpo, nós os espíritas damos o nome de fluido vital. Esse fluido animaliza, dá vida ao corpo. Esse corpo que nós dissemos de fluidos, não é? Então, o fluido vital, o corpo vital, permanece no espírito enquanto esse não se desliga definitivamente da matéria. Quer dizer, no momento da separação pela morte, o corpo fica e o perispírito vai para o mundo espiritual com o fluido vital ainda remanescente. É esse fluido vital que dá sensibilidade ao espírito. E é por isso que muitas vezes nós ouvimos e percebemos pelo estudo relatos de espíritos dizendo que ainda sente dor, que ainda tem fome, que tem necessidades. Ora, isso revela a materialidade do espírito. Por isso que o velório, aqui na Terra, aqui no Ocidente principalmente, é feito durante algum tempo, para que haja uma completa ruptura dos laços do corpo vital com o corpo físico. Quer dizer, para que definitivamente haja o processo da desencarnação. Quando se dá a cremação do cadáver, imediatamente após a morte do corpo físico, pode ocorrer, estando o espírito ainda ligado ao corpo, que ele vá sofrer a sensibilização pela queimadura. E é por isso então que a doutrina espírita não é contrária à cremação, mas recomenda que se dê um prazo maior para haver a cremação do cadáver. O Espiritismo, então, orienta que se espere pelo menos 72 horas após a morte para que se faça a cremação do cadáver. 72 horas são um prazo razoável para que haja o processo completo do desligamento do espírito do corpo. É o que nos orienta Emmanuel a respeito do assunto, falando para nós através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone DDD 16 3721 8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. A descoberta de si mesmo é apanágio de cada um olhando para dentro de si. Com este lembrete do Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência e lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Euri Carvalho e Felipe Salomão. Inserção virtual Antônio Carlos Essado. Áudio e sonoplastia Luiz Gabriel. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos.
Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.